Fala concurseiro, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Vitor Concurso, videozinho curto para responder perguntas que vocês estão me fazendo e querem saber as respostas. E a gente vai responder aqui de forma objetiva. Por que eu falo a gente? Porque eu não estou sozinho nessa, você que já clicou na thumb, você que me acompanha, já viu que eu estou mais uma vez aí com, um dos maiores especialistas aí em concurso da Receita Federal. Estou mais uma vez com o Diogo Moreira e sua câmera incrível, seu áudio maravilhoso, né? E seu conhecimento absurdo do concurso da Receita Federal. A gente vinha conversando lá no WhatsApp desde que começaram os boatos ali. Cara, vai sair, não vai, vem assim. Ouvi dizer que não vai ser assim, que vai ser assado. Fulaninho lá tá falando besteira, já o ciclano tá falando certinho. Cara, e aí as coisas aconteceram, mais ou menos como a gente vinha se desenhando ali, pensando na chegada do analista. E a gente agora vai responder. Vai ter analista e auditor. Qual que é o cargo para você? Quando será que sai esse edital? Qual que deve ser a banca? Bora falar sobre isso aqui agora com o professor Diogo Moreira. Ah, e aquela pergunta de sempre. Ainda dá tempo? Diogo, bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Sempre um prazer te receber, cara. Bora falar sobre tudo que você tem falado nas últimas horas, né? Afinal, desde sexta-feira, 11 horas da noite, o nosso mundo virou e aconteceu esse negócio aqui. Cara, primeiramente, se apresenta para quem não te conhece aí, se é que alguém não te conhece, que estudou para Receita não te conhece ainda, e já dá suas primeiras impressões dessa autorização que, vamos ser sinceros, uma galerinha ficou bem chateada. E bora comentar aí. Valeu, Diogão, vamos lá. Valeu, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui. Galera, pois é, saiu a autorização sexta-feira, 11 horas da noite. Teve muita alteração de última hora e a gente viu que o boato de 100 vagas para auditor, na verdade, virou 30 vagas para auditor e 116 vagas para analista. Se você pegar as 70 vagas que seriam de auditor e você fizer a proporção do salário, que é com o salário de analista é 70% do salário de auditor. Se você fizer a proporção disso aí, daria 116 vagas para analista. Então, eles pegaram exatamente o orçamento que eles tinham para auditor e abriram uma parte para analista. É o jogo, está aí, não estamos aqui para julgar se está certo ou errado, mas as regras já estão definidas. Só que é o seguinte, primeira coisa, vagas. A gente tem 30 vagas imediatas de auditor e 116 vagas imediatas de analista. Mas futuramente pode chamar os excedentes. E para o caso do concurso da Receita Federal, pode se chamar, no total, vamos simplificar, 3 vezes o número de vagas. Então, você pode ter essas 30 mais 60 no futuro, tá? Então, e você tem aquela galera ainda que, enfim, muita coisa acontece, não desiste, seriam no máximo 90 vagas para auditor, mas já é bastante coisa para você que está bem preparado, está brigando por uma vaga já da área fiscal. Para analista, a gente tem 116 vagas imediatas, podendo ter 232 de excedentes, totalizando aí 348 vagas para analista, um número bastante razoável se você pensar, né, no longo prazo para esse concurso. Então, vamos deixar isso aí claro já para a gente situar a galera e dar um pouco de esperança para quem ficou muito desesperançado nesse primeiro momento. Começamos aí com relação às vagas. O que a gente ataca agora? Não, eu só ia falar assim, que assim, ao todo, e vamos ser honestos aqui, cara, dado o déficit aí do que temos visto na Receita, só até brincou que quando saiu essas vagas, um dos comentários mais curtidos do meu post foi assim, legal, já dá para suprir uma semana de déficit de auditor. Então, assim, a Receita vai precisar desses 438 aprovados. Acredito de verdade que essa galera vai acabar sendo chamada, 438. Aí o que o Diogo falou é que às vezes o pessoal vai mais atrás, por exemplo, um decreto presidencial pode aumentar isso daí. A gente já viu acontecer, principalmente em concurso policial, PRF, PF, entre outras coisas, justiça, no caso da PRF, enfim, essas coisas acontecem, mas também é muito bom ficar contando com isso. Se puder ficar entre os 438 aí, cara, eu praticamente boto minha mão no fogo aí que essa galera vai acabar entrando sim esses vezes 3, tá? E aí, Diogão, uma coisa que muita gente que pode perguntar é assim, beleza, autorizou, a gente sabe que no Executivo Federal a gente tem aí agora 6 meses no máximo para o edital sair, no máximo. Então, eu estou falando aí de saiu em julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, no máximo, tá? E provas, assim que sair o edital, você tem ali no mínimo, aí é no mínimo, mas geralmente esse prazo é bem respeitado, 2 meses para a realização das provas. Perguntas que chegam, Diogo. Primeiro, vamos na linha do tempo.
pela tua experiência, pelo último concurso, você acha que a gente deve ter banca em quanto tempo, edital em quanto tempo e provas em quanto tempo? Cara, o último concurso, ele foi autorizado praticamente na mesma época do ano. Foi na segunda quinzena de junho, se eu não me engano, e esse concurso era para ter sido autorizado na segunda quinzena de junho e foi autorizado 3 de julho. Então, assim, vamos contar que é praticamente junho, porque os 60 dias aí de janeiro, que terminaria em janeiro, daria 3 de janeiro, né, os 180 dias, perdão. Então, vamos contar que esse edital vai sair até dezembro. E no último concurso, em 2022, o que a gente teve? Autorização em junho, edital em dezembro, provas em março. Cara, o cenário é praticamente igual, a gente pode esperar praticamente os mesmos prazos. A Receita Federal não costuma acelerar as coisas, a autorização já mostrou que a coisa não está muito séria. Ainda mais que mudou perto, né? Então, eu acredito que vai ser muito semelhante ao outro. Eu contaria com provas em março de 2027. Tá? Então, a gente teria 9 meses para se preparar para essa prova. Vai ter escolha de banca. Você conhece alguém? Você conhece alguém que passou na Receita Federal em 9 meses? Pois é um número mágico, né, cara? Galera, eu esqueci até de me apresentar. Meu nome é Diogo Moreira, eu sou auditor fiscal e eu fui aprovado estudando 9 meses. É por isso que o Vitor está falando isso. Mas 9 meses, a galera ainda fala, 9 meses focado na Receita? Não, 9 meses no total. Eu não sabia nem o que era CTN quando eu comecei a estudar para concurso. Foi no dia 12 de março de 2009 e eu fiz a prova 12 de dezembro de 2009 e eu fui aprovado estudando todo o conteúdo programático de auditor e fazendo revisões e sendo aprovado em 9 meses. Claro que isso depende de muita coisa, da sua bagagem, conhecimentos anteriores, seu domínio, compreensão, velocidade de leitura, tem um monte de coisa que está por trás disso aí, tá? Não estou dizendo que é normal nem fácil, mas 9 meses foi exatamente o que aconteceu para mim. E eu aposto, Vitor, que se eu tivesse perguntado naquela época para alguém se daria tempo, todo mundo teria dito que não. Eu não perguntei para ninguém, eu estudei e fiz a minha parte. Mas, assim, é muito, muito difícil você conseguir uma aprovação para auditor em 9 meses, é muito, muito difícil. As pessoas vão dizer que hoje em dia a concorrência está mais complicada, não sei o quê, pode ser verdade. Para analista já fica um pouco mais acessível, e a gente vai falar dessa tomada de decisão aí, se você foca em auditor e foca em analista. Mas, assim, certeza nessa vida, só morte e impostos, né? Então não dá para cravar que não dá para passar, não. Temos 9 meses de preparação. O que a gente tem com relação a esses 9 meses? Vamos falar da decisão entre auditor e analista ou quer falar de alguma outra coisa antes? Não, eu ia falar sobre isso. Meu microfone está aberto, né? Tá. Eu ia falar sobre isso. Eu acabei de ver que o MGI acabou de mandar aqui a notícia. Olha só, a gente estava lá, eu estava fazendo live 11 da noite, meia-noite, Diogo fazendo vídeo. E aí eles postaram só agora, 11h18. Tá bom, postaram aqui a autorização, tá? Postou do Bacen aqui também. Vamos fazer 2 perguntas nessa toada aí, ô Diogo. Primeiro, Bacen ou Receita? Receita. Receita Federal, com certeza. Banco Central, de jeito nenhum. A não ser que você tenha nível médio. Se você tem nível médio, o Bacen abriu técnico do Banco Central é uma possibilidade, são 50 vagas, né, se eu não me engano. Isso. Eu ainda vou analisar o último edital, vou inclusive gravar para o meu canal, galera que não me segue no meu canal, segue lá, Prof. Diogo Moreira, que eu vou analisar o último edital, tá? Eu vou analisar o último edital do Bacen, não analisei ainda, mas não tem nem dúvida, Receita Federal é o melhor órgão do Executivo Federal. Receita Federal na veia, Bacen na cadeia. Queridos, antes do Diogo Moreira vai responder agora, analista ou auditor. De toda forma, no último concurso aqui, o Diogo Moreira teve o prazer aí de ajudar um monte de gente, que foi aprovado tanto para aqui, ó, auditor, um monte, analista também, um monte, ao todo mais de 40, né, Diogo? Mais de 40 Isso. aprovados aí. E o Diogo, é sempre importante dizer que ele, não é? É a famosa eu presa, né? Aquela monte de mentor, né? Aquela galera toda. O Diogo passou em 9 meses na Receita Federal, vai te entregar em acompanhamento individual, suporte direto por e-mail, e-book personalizado, planilha também de tática para você. Tática de guerrilha. Agora que autorizou, irmão, é guerra, né? Jogo, como é que é? Treino é jogo, jogo é guerra. E, ó, o negócio começou. Agora, se você quiser uma preparação de qualidade, cara, conhece o trabalho do Diogo Moreira. Sempre que alguém vem me perguntar aqui, eu falo, cara, dá uma olhadinha nos vídeos deles lá, vai no YouTube deles e tal. E aí, ó, um monte de aluno aprovado, incluindo aí a Receita Federal. O José aqui, ó, joga um padeuzinho com ele de vez em quando, aprovado no Legal, TCU. gente fina demais. Aprovado no TCU.
e não para de ter aprovado, de ter gente passando nos concursos mais concorridos do Brasil, e na Receita, que aí o Diogo está jogando em casa, não vai ser diferente. No QR Code na descrição eu deixei não só o canal do YouTube do Diogo, como ele falou aí agora, vou deixar também aqui um cupom na mentoria, lá no coaching do Diogo Moreira, que no final ele vai explicar melhor como que ele vai abordar a Receita Federal de forma mais detalhada, tá? Então fica com a gente aqui, o vídeo vai ser curtinho, você vai conseguir ver em 2 vezes, vale a pena você entender, que eu acho que você vai curtir. Diogão, analista... Lembrando que o Vitor é meu único afiliado, viu, galera? Se você quiser ter desconto no coaching, é só através do Vitor. Top, hein? Que prazer. Analista ou auditor? Fala para mim. Vamos lá, galera, é o seguinte. Primeira coisa, qual a diferença? Qual a diferença entre as duas provas? Para auditor, você tem 5 matérias a mais, 5 disciplinas a mais. Então, para auditor, você tem economia, finanças públicas, auditoria, contabilidade pública e comércio internacional. 5 matérias que caem para auditor, não caem para analista. Não parece tanta coisa, mas são matérias muito extensas. Eu li o pacote de um cursinho online para ter uma noção do tamanho de cada matéria, e naquele cursinho eram 84 PDFs, sendo que são PDFs ali de 50, 60 páginas cada um. Eu calculei, para ajudar a galera a tomar essa decisão, eu calculei. Você gastaria mais ou menos 450 horas líquidas para ler essas 5 matérias, uma vez. Sem contar revisões, sem contar questões, o que você for fazer, anotar, reler depois, só para ler essas 5 matérias a mais, 450 horas. E para não te deixar sem referência, o que são 450 horas? Olha só, Vitor, o cara que estuda 26 horas semanais, hoje, pensando numa prova no final de março, esse cara tem 960 horas líquidas daqui até o final de março. É tudo que ele tem, 960. O cara que estuda 35 horas semanais, ou seja, que é a exceção da exceção, porque raramente alguém consegue chegar em 35 horas semanais, esse cara vai ter 1.300 horas líquidas. Mas pensando na galera normal, você vai ter ali em torno de 1.000 horas líquidas daqui até o dia da prova, possivelmente. Essas 5 matérias sozinhas vão te consumir pelo menos 450 horas. Então, significa que se você tem muita coisa para ler de outras matérias, se você ainda tem que estudar tributário, se você ainda não finalizou contabilidade geral, se você ainda tem dificuldade em influência em dados, se as administrações geral e pública, que são extensas, ainda estão capengas, se você não pegou ainda a legislação tributária federal, legislação aduaneira, não vai dar para você pegar essas matérias e finalizar todas as outras. Você pode pegar, pesquisar quanto tempo você gasta, fazer uma perspectiva de quanto tempo você precisa para estudar todas as matérias para tomar uma decisão mais embasada. Mas aqui eu já te digo, o tempo que você tem daqui até o dia da prova, metade desse tempo, mais ou menos, seria gasto com só essas 5 matérias para ler uma vez. Sem fazer revisão, sem fazer muita questão, sem ler comentários, sem fazer resumo ou reler resumo. Você vai queimar no inferno se fizer resumo. Mas não dá tempo de pegar essas 5 matérias e todas as outras matérias. Então, assim, é uma decisão que para a maioria das pessoas vai ser fácil. Se você tem muita coisa para estudar, foca na prova de analista. São menos matérias. Nos 2 cenários que eu tracei aqui, 26 horas líquidas por semana ou 35 horas líquidas por semana, você teria 960 horas de estudo ou 1.300 horas de estudo daqui até o dia da prova. Fala-se que, para auditor, para ser aprovado, é pelo menos 2.000 horas líquidas de estudo no total. Então, você já teria que ter alguma bagagem. Para analista, existe uma flexibilidade. Já se fala ali em 1.000 horas de estudo líquido, antigamente 750 horas. Então, analista, até para quem está começando do zero, não me queimem, não me xinguem nos comentários, mas se você estiver começando do zero, for uma pessoa acima da média, uma boa compreensão na primeira leitura, um bom ritmo de leitura, é um cara que lê 15 páginas por hora, talvez até 20 páginas por hora, é viável começar do zero e buscar uma prova de analista. Tá na dúvida? Abarca primeiro as matérias de analista e se você sentir lá para frente que dá tempo, você começa a colocar as matérias que são só de auditor. Não vai pegar matéria de auditor desde o início, porque se não der tempo, você vai ter jogado esse tempo fora. Você vai pegar a matéria de auditor agora que você não vai usar na prova de analista. Então, começa com as matérias que são comuns aos 2 cargos,
mas já faz essa análise com seriedade, com frieza, para ver se vai dar tempo ou não. No coaching, inclusive, um dos principais trabalhos que eu tenho, uma das principais coisas em que eu ajudo os alunos é na tomada de decisão. Eu consigo analisar isso aqui friamente e dizer para o cara, olha, faz a prova de auditor ou faz a prova de analista. Inclusive foi legal porque um feedback recente que eu tive de um aluno aprovado para analista da Receita Federal, ele falou exatamente isso. Diogo, muito obrigado pela técnica de estudo, pelo acompanhamento e tal, mas principalmente porque você me falou, foca em analista. E não teria dado tempo de eu fazer a prova, de estudar para auditor, e eu não teria passado em nada. Isso foi muito legal, porque, assim, é difícil você falar para o cara, olha, esquece auditor, você vai de analista. E eu falo, meu irmão, pela minha análise é isso aqui, a decisão é sua, mas pela minha análise eu faria isso aqui. E foi o que a gente fez e o cara ficou feliz. Vou te dar o apoio se você quiser auditor, né? Mas, sendo honesto, e aí que bom, né? Afinal, sim, se você vai contratar o Diogo Moreira, contratar um mentor, enfim, sugiro que você ouça. Se você for fazer as coisas diferentes, aí não adianta. É tipo nutricionista, né? Nutricionista. Vai lá, nutricionista e tal, aí, pô, chega em casa com um Big Mac, aí, cara, não vai adiantar nada. Sugiro que você coma bem. Você sabe uma coisa que acontece uma ou duas vezes por ano? Eu demito o aluno. O cara entra e fala, toma assim, aqui o seu dinheiro. Eu estudo assim, eu falo, não, você vai fazer tal outra coisa. Não, assim eu não gosto de estudar. Não, mas você não vai fazer isso aí que você está me falando, porque isso não funciona. Não, mas é só assim que eu aprendo. Então, velho, tu estuda com outra pessoa. Eu não vou ficar aqui pegando seu dinheiro e falando que, olha, não, parabéns, vamos lá, vai sendo ótimo. Resumir o conteúdo, resumir o PDF para auditor da Receita, nossa, legal, vai dar tempo. Eu não vou ficar falando isso. Então, meu irmão, beleza, toma aqui seu dinheiro de volta, vai contratar outra pessoa. É raro, mas acontece. Mas acontece. É bom dizer também, Diogão, até partindo para a nossa parte final aqui, antes de você falar um pouco mais do teu trabalho também de coaching, especialmente para a Receita, que assim, beleza, é um prazo, aí já está num prazo curto para a aplicação da prova, se você for um iniciante. Só que, para dar contexto para quem às vezes não está ligado, a gente está vivendo uma época muito interessante da área fiscal, especialmente com a reforma tributária, né? Os fiscos estão fazendo muitos concursos. Basta você pesquisa aí concurso, você faz Goiás, concurso você faz DF, concurso você faz do Piauí, do Ceará, tem tudo concurso recente. Eu nem vou falar todos, são muitos mesmo. Acabou de sair o ISS Guarulhos, né, que é o fisco municipal. Enfim, está saindo bastante e vai continuar saindo por um tempo. Acho que até ano que vem, 28, aí, a gente vai ter muito concurso fiscal. E, na verdade, porque eu estou falando até dos estaduais, mas é porque municipais não para nunca. Concurso fiscal não para nunca, né? Ô, Diogo, no ruim, se a pessoa de fato ali começar agora, ter a disciplina, criar o hábito de estudo, ela já vai criar essa bagagem também para próximas oportunidades, se não der na Receita, porque é o caso da maioria. Se você nunca parou para fazer essa conta, a maioria não vai ser aprovada. Falar um pouquinho dessa bagagem aí que a Receita dá por ter um leque muito grande de matérias, né, Diogo? Legal, boa ideia, cara. Galera, o normal é você estudar para a área fiscal e, se der tempo, se for o momento, você passa na Receita Federal. Mas alguém começar a estudar para a Receita Federal, ficar estudando para a Receita Federal, fazer a prova da Receita Federal e passar, estudando só para essa prova, é raro, porque você nunca sabe exatamente quando que ela vem, ela pode vir de repente, te pegar de surpresa. Então, e para ganhar experiência, para virar um concurseiro experiente, aquele cara que já está brigando lá no topo, você está fazendo outras provas, você não está em casa sentado só pensando em Receita Federal. Né? Senão você não está cascudo. Imagina, a Receita for a sua primeira prova. O risco de você ficar nervoso, ansioso, ficar pensando, nossa, é minha única chance e tal, é muito ruim. O que a gente tem da Receita Federal que você vai estudar e vai aproveitar para outras provas? Eu estou com as matérias aqui, olha. Língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática financeira, matemática básica e tudo mais, estatística, economia, administração geral, administração pública, auditoria, contabilidade geral, contabilidade pública em alguns fiscos, TI, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário. Todas essas matérias você carrega para a maioria dos outros fiscos. Então, assim, você foca na Receita, se não der tempo, você fez uma bagagem, você continua estudando para outros fiscos, que inclusive alguns pagam mais do que a Receita Federal, você vai ter um salário maior do que teria como auditor da Receita Federal,
e você está construindo bagagem, você tem um legado de estudo que você leva para outras provas. Isso é muito legal. Galera, o concurseiro faz concurso, ele quer a estabilidade, ele quer um salário alto. Nada te impede de, não deu tempo para essa prova, você continua estudando, passa numa Cefaz alguma coisa, vai morar em um outro estado talvez, daqui a 2 anos faz uma próxima prova da Receita Federal, passa na Receita e vai ser feliz. Então, assim, super normal. Outra coisa normal é passar para analista e continuar estudando para concurso. Conheço vários analistas que continuaram estudando depois e se tornaram auditores. Então, assim, abrace a incerteza, aceite a incerteza e saiba que é um trabalho que você está construindo com o passar do tempo, acumulando conhecimento, acumulando matérias finalizadas, até que chega um dia que você vai e faz a prova e passa. Mas não seja fatalista, é minha única chance, é agora ou nunca, vai demorar não sei quantos anos. Vai fazendo a sua parte, levando a vida no meio da incerteza mesmo. Isso aí só coloca uma pressão desnecessária aí em cima da pessoa, né? Autocobrança, terrível. Exato. Diogão, fala um pouquinho aí do teu trabalho, então, no coaching. Vamos lá, galera. Ainda tem essa parte de psicólogo. Também. Na verdade, eu estudo desenvolvimento pessoal há 3 anos e é uma coisa que eu adoro com relação a gerenciamento das emoções, autorresponsabilidade, sair da consciência de vítima. Meus alunos aprendem todas essas coisas, tá, galera? Porque você ganha alguns pontos se você chegar zen no dia da prova, você vai acertar, vai ficar entre 2 questões e vai chutar a certa, ou você vai lembrar de coisas que você nem sabe por que você está lembrando. Se você estiver bem, você ganha alguns pontos. Mas se você estiver muito mal, você perde vários pontos. Então, no mínimo, chegar ali no 0 a 0 emocional no dia da prova é muito importante. Se você tiver com ansiedade, se tiver com esses pensamentos intrusivos assim ruins, você vai errar coisa que você sabe, vai dar branco, você vai marcar a errada dentre 2 o tempo todo. Então, tudo isso eu ensino para os meus alunos também. Galera, a gente tem técnica de respiração consciente, meditação. Eu trago coisas de medicina bioenergética, é uma viagem também. Mas, cobrindo o básico primeiro, atendimento individual, você entra para o coaching, eu analiso o seu estudo, eu monto o seu planejamento, eu te ensino a estudar e eu fico tirando as suas dúvidas sobre qualquer coisa que aparecer. Professor, coach, né? Você chama professor. Professor Diogo, tal professor do cursinho, não estou gostando, tem alguma outra sugestão? Toma, experimenta esse aqui. Professor, eu estou em dúvida aqui, minha mãe está me incomodando, está me atrapalhando a estudar, está entrando no meu quarto, o que eu faço? Eu dou sugestão para o cara, digo até o que falar com a mãe dele. Então, assim, tudo que envolve o estudo, a organização pessoal e as técnicas de estudo, a gente acerta no coaching. Você vai estudar melhor, você vai parar de fazer resumo, você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor, você vai voltar a fazer atividade física, tudo para tratar esse sistema chamado concurseiro. Não é só sentar a bunda na cadeira e olhar para o papel, tem muita coisa por trás de uma boa concentração, de uma boa retenção, tudo que envolve a sua capacidade de memorizar, a gente vai atacar para você render mais. A gente está falando de estudo de alta performance. É o cara que faz 3 horas líquidas e quer fazer 4. É o cara que lê 10 páginas por hora e quer ler 15. A gente vai trabalhar todas as pecinhas que levam a um crescimento da performance no estudo. Tudo isso tem no coaching individual comigo. Diogão, não tem outro coach, sou só eu mesmo. Vamos embora. Show de bola, pessoal. Aí, se você vier aqui no QR Code, você tem acesso à página do jogo. Você consegue inserir o meu cupom lá, cupom Vitor Concurso, está na descrição também aqui. E tem um desconto, como o Diogo falou aí, o único que tem aí, o único que tem por aí, você vai encontrar um valor melhor para entrar lá no time do Diogo para a Receita. Você está vendo esse concurso, esse vídeo aqui, está pensando em outro concurso, o Diogo também pode te ajudar. Dá uma olhadinha lá na página. Eu tive vários alunos aprovados na Câmara dos Deputados, acredita? Acredito, claro que acredito. E no YouTube dele eu vou deixar aqui também, que aí vocês conseguem ver os vídeos, né? Vocês conseguem ver as entrevistas, você vai entender um pouco mais como o Diogo trabalha também. Às vezes você olha e fala, cara, não, eu acho que para mim não é legal, não faço assim, não acredito nisso. Ou você vai se identificar, entender um pouco melhor e curtir e aproveitar aqui o cupom que está na descrição e no QR Code. Diogo, brigadão mais uma vez aí pela tua participação. Valeu. E espero muito em breve você vir aqui lá para frente e tal e falar aqui também. Cara, você não vai acreditar. Provei um monte de gente na Receita Federal. Show de bola. Tamo junto, Vitão. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.